Alguém gravou tudo, e quem guardava esse arquivo era o último que todos notavam. Um homem pequeno, discreto, que movia-se como quem vive nos cantos das casas grandes. Esse vídeo, escondido onde ninguém achava que existisse, tornou-se a chave capaz de abrir uma porta que Verônica fez questão de trancar para sempre. Dona Conceição passou por tantas portas na vida que aprendeu a empurrar até as que pareciam impossíveis. Nascer numa cozinha de chão batido, com cheiro de café e lenha, ensinou-lhe que a dignidade vinha das pequenas coisas. Um pão dividido, um abraço debaixo da chuva, a mãe mostrando ao filho como amarrar o sapato quando ele tinha medo de errar. Criou Otávio com os olhos fixos nele como quem cuida de uma chama que não pode apagar. Quando a chama cresceu em prédios, salas de reunião e contas que flutuavam em telas, ela continuou sendo a mesma. A mulher que arrumava a simples alegria na mesa, que lavava a roupa com o cuidado de quem quer que uma vida dure. No começo, a ascensão de Otávio era motivo de orgulho. O menino da rua estreita tornou-se homem de paletó, com perguntas prontas e ideias para o futuro. Mas o sucesso tem uma força própria. Puxa, estica, vai deixando para trás o que não cabe na nova roupa. Otávio foi se moldando ao redor de metas, e a presença de sua mãe, antes constante como o aroma do café pela manhã, foi virando algo que ele visitava com desculpas entre compromissos. Não por maldade deliberada, por cegueira lenta. Falava com ela por telefonemas apressados, via fotos com filtro, mandava dinheiro que nunca substituiu um aperto de mão, um beijo demorado, o ouvir de seus medos. Foi nesse silêncio de afastamento que Verônica entrou. Ela chegou com um sorriso estudado, sapatos que não vinham do mesmo mercado que as botas de Dona Conceição, com mãos que sempre souberam onde colocar a conversa para plantar segurança. No começo, as trocas foram brandas, uma sobremesa levada na primeira visita, um elogio ao novo sofá, conselhos sobre decoração. Otávio, cansado e curioso, se encantou com a elegância que prometia um futuro sem rugas. Verônica tinha algo que ele precisava naquele momento: ordem. E com o tempo, essa ordem se ofereceu a preencher lugares que o filho havia deixado vazios. A casa que fora de Conceição aos poucos mudou de cheiro. Menos lenha, mais aromatizador. Menos panela de barro, mais panelas com tampas de vidro. Verônica era cuidadosa quando era conveniente e cortante quando via sinais de risco ao seu projeto. Consolidar um lar que a colocasse no centro das decisões, garantisse status e, sobretudo, afastasse qualquer sombra que ameaçasse o futuro que ela enxergava para sua família, tanto o futuro de Otávio quanto do pequeno Pedro Lucas, que se enchia de bonecos e silêncio, alheio às tramas adultas. Neide trabalhava na casa desde antes de Verônica. Não era amiga íntima. Não precisava ser. Havia entre ela e Dona Conceição uma intimidade prática. Quem sabe virar a camisa do neto do avesso sem ver culpa. Quem sabe fazer a cama de determinado jeito para que a mulher conseguisse dormir. Neide sabia o som do remoinho que a chaleira fazia, e sabia quando a senhora estava inquieta só pelo tremor nas mãos ao mexer o açúcar. Era a presença que não pedia holofotes. E é nas presenças assim, discretas, que a verdade costuma se apoiar, quando tudo mais é fachada. O sítio entrou como pretexto perfeito. Verônica falou em ar puro, repouso, um fim de semana longe da correria da cidade para que Conceição se recuperasse. Expressão que sempre cai bem quando se quer empurrar alguém para fora do palco. Otávio, por sua vez, via naquele recuo uma chance de mostrar cuidado, enviar a mãe para um lugar bonito, para que amigos e colegas pudessem ver uma foto de família feliz. A decisão foi rápida. Marcaram o sábado, fecharam a casa, e com a cara de quem cuida, Verônica coordenou os detalhes. No sítio havia rostos que a cidade não notava. Havia um motorista que conhecia atalhos, havia um caseiro de mão calejada, e havia também o homem pequeno que ninguém parecia lembrar o nome com facilidade. Um homem de estatura reduzida que fazia as tarefas mais visíveis e as menores, sem que ninguém se desse conta de sua presença constante. Chamavam-no Tico. Se alguém, na pressa, o via, era mais provável que o enxergassem como parte do paisagismo. Corria entre vasos, aparava a grama, ajeitava uma porta. Tico sorria pouco, mas observava muito. Era daqueles que guardam coisas na cabeça, e não na conversa, que aprendem a ler o mundo pelos detalhes que os outros pisoteiam. A chegada ao sítio foi ensaiada. Verônica colocou nos copos uma infusão leve. Disse que era para ajudar na musculatura.
que ia ser bom para a circulação. Conceição, com a confiança quase religiosa em quem a cercava, tomou. Dormiu com um suspiro longo que parecia descanso. A noite caiu com um vento menor, e a casa, grande, pareceu comprimir os passos. Acordes de insetos, portas que rangem. Coisas que um ouvido acostumado nota e outro ignora. Antes do fim do dia começaram as pequenas falhas, que juntas formam o contorno de um plano. Um vidro de remédio que estava no armário horas antes apareceu fora do lugar. Mensagens de telefone que haviam sido apagadas, de repente voltaram à conversa da casa como votos de esquecimento conveniente. Verônica respondia com frases curtíssimas. É só um susto. Calma, querida. Não precisa se preocupar. Quando alguém perguntava onde estava o frasco de um remédio, ela desviava o olhar, mudava o assunto. Era bom nisso, mascarava o incômodo com afeto prático. Neide, que notava tudo, sentiu o nó se apertar. Passou a checar a sala onde Dona Conceição descansava diferente de sempre, abrindo a cortina pela manhã para ver se a velha barriga de café ainda tinha calor. Foi no quarto que percebeu outra coisa. A janela que costumava ficar entreaberta estava agora trancada por dentro. O velho relógio de parede marcava um tempo suspenso. Essas pequenas obviedades fugiram aos olhos da família que se distraía com o luxo que o sítio prometia. Sobravam as pessoas que estavam de serviço, e foi assim que a suspeita se plantou no coração discreto de Neide. Enquanto isso, em São Paulo, Otávio fazia aquilo que sabia fazer melhor: criar planejamentos, delegar responsabilidades. Recebia recados do sítio em intervalos entre reuniões. Na tela, os números batiam com perfeição. Na vida, uma voz maternal pedia um espaço que ele não sabia dar. Havia momentos, porém, em que ele sentia o peso da ausência. Uma fotografia antiga em uma gaveta, as mãos da mãe enrugadas em uma lembrança. Essas memórias vinham rápidas, como relâmpagos, e passavam. Verônica ocupava o resto do tempo com presença que justificava seu papel: confeitaria, contatos, telefonemas que prometiam segurança. Era fácil para quem estava longe aceitar a versão que chegava embalada: uma mãe descansando no sítio, uma família reunida em breve. Mas silêncio forçado faz ruído. Os empregados da casa começaram a trocar olhares. O motorista chegou de uma viagem de volta com histórias truncadas. O caseiro disse que vira uma mala ser fechada apressadamente. Tico, o homem pequeno, fez algo que ninguém viu de imediato. Deixou um pequeno dispositivo dentro de um saco de ferramentas que ninguém, além dele, tocaria. A razão pela qual Tico fazia aquilo ainda era um enigma. O que o movia não era a sede de fama nem a promessa de recompensa. Havia algo outra vez: indignação, talvez, ou memória de quem, na infância, foi empurrado para os cantos e aprendeu que ficar em silêncio é uma sentença que consome os ossos. Ele gravou o que viu: uma conversa fora do tom, um gesto que não devia acontecer, mãos mexendo em frascos. Fez aquilo com a calma de quem preserva provas, porque sabe que quando a verdade precisar falar, ela precisará de provas que não falam por si só. No domingo, tudo ganhou outro peso. Verônica juntou as peças da rotina como quem fecha um livro antigo. A versão oficial precisaria de coerência, um quadro de saúde que se agravou, uma percepção de insuficiência que não dava tempo de resgate. Em poucas horas, a casa encheu-se de agentes que usavam preocupação como máscara, enfermeiros chamados, um médico a caminho, palavras de consolo que soavam muito estudadas. O funeral começou a se desenhar como ato final de um roteiro que, para alguns, ainda cheirava a encenação. Neide sentiu uma urgência que não era só medo. Era a convicção de que algo precisava ser feito, e rápido. Chegou a tocar o pulso da senhora com a firmeza que vinha de anos de trabalho. Sentiu a pele fria. Havia uma letargia que ela não sabia explicar. Chamou o médico. O médico, com a pressa das rotinas que conhecem as feições do adulto velho, fez perguntas, ouviu respostas e anotou coisas em sua prancheta. Tudo, na pressa, parecia apontar para uma causa natural: a idade, um quadro de fragilidade, talvez um problema cardíaco que se instalou sem aviso. Mas na mente cansada de Neide, os sinais eram uma sequência que não se fechava. Foi nesse momento de dúvidas que Tico fechou a porta do depósito com um gesto quase imperceptível. Tirou do bolso uma pequena memória. Esse é o termo que escolheu quando guardou no bolso sem que ninguém visse. Um pendrive, um telefone de tela gasta, algo que cabia na palma da mão e carregava a realidade de uma mesa onde mãos mexiam em comprimidos. Tico não era falante, tinha pudor com palavras, mas sabia que quando a situação exigia, não se fala, se registra. No exterior,
A notícia da suposta morte espalhou-se com a velocidade das redes. Fotos de velas. Na sala, entre flores e fotos, Verônica assumiu o lugar que o sofrimento costuma reservar para quem decide a rotina do luto. Otávio, ainda longe, combinou o retorno. Em sua cabeça rebolava a culpa, mas também a pressa dos negócios. A distância tem essa habilidade cruel, transforma dramas em dias marcados na agenda. Ele autorizou o translado. Pediu para que Tico ajudasse com a logística do carro. Pediu que tudo fosse feito com respeito. E foi então que aconteceu algo que ninguém naquele momento percebeu como decisivo. Tico, que se movia com a discrição de quem aprendeu a sobreviver ouvindo mais do que falando, ajeitou algo no carro funerário. Não era um gesto notável, um bolso fechado, um objeto deslizado para o espaço entre os estofos. O gesto não parecia uma confissão, parecia uma última proteção. Guardou ali a memória que podia, o vídeo que mostrava em fragmentos as mãos que mexeram, a voz baixa que ordenou, o comprimido que saiu de um potinho. Fez aquilo porque sabia que o silêncio seria cúmplice se nada fosse feito. Enquanto o carro partia em direção à cidade, os rostos dentro dele carregavam um peso diferente. Alguns acreditavam na dor, outros, como Neide, carregavam suspeitas que só se arrumavam com provas. Tico ficou no fundo do sítio, observando o rastro do automóvel. Havia algo em sua expressão que mais parecia resolução do que alívio. Não sabia o que viria. Sabia apenas que tinha feito o que podia. Preservara uma lembrança. Ainda havia, entretanto, uma coisa que o destino não costuma admitir, o acaso. No caminho, uma luz pôde chegar onde ninguém imaginava. As pessoas que partiam não sabiam que o mundo lá fora continuaria a girar o seu curso de cenas e imagens. Havia câmeras de rua, celulares em bolsos, testemunhas que, sem querer, registram o que os olhos dizem e as bocas tentam calar. O vídeo de Tico não era em si uma condenação. Era um começo, algo que, posto em pleno, poderia devolver voz a quem fora silenciada. Otávio desembarcou da primeira aeronave sentindo o peso de 1000 decisões. Ao ver as flores, a multidão contida e a expressão laboriosa de Verônica, sentiu uma pontada de culpa que o puxou para trás. Nunca fora um homem de muitas lágrimas em público. Suas lágrimas, quando vieram, foram administradas em silêncio. Mas atrás do rosto firme, uma curiosidade maligna. Por que sua mãe, que sempre se queixara apenas do frio, havia partido tão rápido? Por que a ficha médica parecia tão bem ajustada para o roteiro? No coração da casa, Neide guardava um segredo que queimava a ponta da língua. Tico, por sua vez, sabia que proteger aquele plástico de memória era um risco calculado. Havia uma sensação de que, uma vez solta, a verdade correria solta por corredores que a riqueza e a imagem tentariam bloquear. Era por isso que os dois se tornaram silenciosos aliados, unidos pela necessidade de fazer justiça, de modo que não destruísse um menino, nem a paz que ainda restava ao coração cansado de Conceição. O ritual do enterro foi feito com a cerimônia que a sociedade costuma reservar aos que já não podem mais reivindicar a própria história. Pessoas falaram, palavras vazias misturaram-se a planos de futuros legais. Havia condolências com aperto de mãos que diziam mais por convenção do que por sentimento. Verônica recebia elogios, e neles cabia a ousadia de um projeto cumprido. Mas dentro daqueles bolsos, nos cantos das malas, havia a possibilidade de um outro futuro. O pendrive que Tico guardara era um nó solto que alguém poderia puxar. Não resolveria tudo, não anularia as desculpas, nem repartiria a culpa, mas criaria uma fresta. E é nessa fresta que o resto da história respira, aguardando a coragem de quem menos se espera para puxar a linha. Neide, com suas manos de trabalhadora, e Tico, com seu cuidado silencioso, eram agora os guardiões de uma lembrança que poderia virar ponta de lança. O som das flores sendo jogadas sobre a terra ainda ecoava, quando, no fundo do sítio, uma pequena luz de telefone brilhou entre as plantas. Tico, sozinho por alguns segundos, observou a tela e viu a sequência de imagens que havia capturado. Trechos curtos, cortes, vozes baixas, mãos. Os quadros eram fragmentos, não um filme inteiro. Havia gritos? Não. Havia um roteiro claro? Quase. Mas aquilo que ele viu bastava para não deixá-lo dormir. Neide manteve a calma do que não pode se precipitar. Chamou o motorista, pediu ao caseiro que guardasse silêncio. Fez uma lista mental de deveres. Proteger o neto, proteger a memória de Conceição,
encontrar quem poderia ouvir sem desviar os olhos. Não eram soluções fáceis. Não havia no bolso nenhum diploma pronto para transformar a dor em justiça. Havia, isso sim, a certeza de que algumas coisas não se enterram tão facilmente. Do lado de fora, a vida continuava. O celular de alguém tocou, uma propaganda entrou na televisão da sala da cidade, um prédio ergueu mais um andar. Dentro daquele microcosmo, porém, o tempo havia mudado de ritmo. O que antes era uma rotina de cuidados domésticos e fotos de família, tornara-se agora um campo minado de olhares e intenções. E no meio disso, o pendrive de Tico brilhava como promessa e ameaça ao mesmo tempo. Alguém precisava tomar a iniciativa. Alguém que soubesse transformar o frio dos aparelhos em calor humano capaz de enfrentar consequências. Otávio poderia ser essa pessoa, mas sua primeira atitude seria de choque e negação. Verônica, por sua parte, preparava linhas de defesa, e isso também tinha um peso. Já Tico e Neide, pequenos e discretos, tinham apenas a coragem do gesto. Eles eram, talvez, o único par capaz de transformar o fragmento em palavra que o mundo ouvisse. Quando a noite finalmente caiu e as luzes da cidade acenderam como olhos vigilantes, o sítio ficou sobre o sopro de um vento que parecia limpar os traços de pó. Dentro, no quarto onde Dona Conceição repousava, havia silêncio. Lá fora, a estrada brilhava e exigia uma decisão. Tico enfiou a mão no bolso e tocou a superfície metálica do pendrive. Sentiu o relevo, o frio. Era para ele uma coisa pequena e pesada ao mesmo tempo. E foi exatamente nesse instante, quando a decisão ainda não se tinha tomado, quando palavras e passos ainda podiam mudar tudo, que o telefone de Neide tocou. Do outro lado, uma voz chamada de cidade. Temos que falar com o Sr. Otávio. Tem que ver isso agora. Neide engoliu a angústia, sentiu o coração bater com força e, ao mesmo tempo, percebeu que a corda havia sido puxada. Alguém finalmente começaria a ouvir. O relógio da sala marcou quase meia-noite. No sítio, um cão latiu ao longe. Tico colocou o pendrive na palma da mão, fechou os dedos e afirmou, para si mesmo, que faria o que fosse preciso. Não seria espetáculo, não buscava holofotes, procurava só justiça. Uma justiça lenta, feita por mãos pequenas, que por isso mesmo não tremiam diante do peso da verdade. E quando o carro que levava a família finalmente sumiu na estrada de terra, deixando para trás pegadas que já pareciam distantes, uma coisa ficou: a sensação de que aquilo ali não terminaria num velório. Alguém tinha guardado um arquivo que podia falar. Alguém, de estatura pequena e coração grande, havia decidido que a verdade era mais importante do que ficar calado. Neide sabia disso. Tico sabia disso. E no resto da cidade, numa sala de reuniões, Otávio ainda não sabia que, em breve, teria que olhar para além do que a ambição lhe mostrara. Se essa história te interessa, inscreva-se e deixe o seu like, porque a verdade, quando vem, precisa de ouvido atento para não ser enterrada com quem aguarda. As horas seguintes foram de espera tensa e decisões silenciosas. Neide e Tico conversaram em sussurros, planejaram como levariam a memória até quem poderia agir. Optaram pela prudência, não mostrariam nada em redes sociais, não procurariam fama, buscaram um advogado que fosse competente e discreto. A palavra-chave era segurança. O objetivo era transformar fragmentos em provas com a maior seriedade possível, sem expor o menino e sem transformar a dor em espetáculo. Ao mesmo tempo, Verônica reorganizava o roteiro que a vida dela exigia. Em público, era a viúva que abraçava amigos e agradecia as mensagens. Em privado, abria gavetas e conferia documentos antigos. Havia gente que a procurava com condolências sinceras. Havia gente que nos bastidores oferecia ajuda para resolver papéis, o que incluía, claro, o cuidado com a imagem. Nada seria deixado ao acaso. Otávio retornou à cidade com o rosto marcado pelo cansaço. Viu a casa com as janelas cerradas de luto e sentiu pela primeira vez que algo havia sido perdido para além do corpo. O dia a dia com sua mãe, os jantares despretensiosos, as conversas que se arrastavam até tarde. Havia espaço agora para a culpa, e havia para além disso a possibilidade real de descobrir que sua imagem de família perfeita era apenas isso, aparência. A chegada do filho foi acompanhada pela gritaria silenciosa do noticiário local. Amigos enviaram mensagens. O menino Pedro Lucas, ainda sem entender a dimensão do burburinho, perguntou onde estava a avó que vinha visitar. O coração de Otávio, que por tanto tempo palpitou ao ritmo dos lucros, sentiu que havia falhado em algo essencial.
Não sabia, naquele momento, que um homem pequeno tinha guardado uma chave que poderia abrir o que Verônica tanto desejara manter fechado. A história, porém, não é só dos poderosos. É também das pessoas que movem o mundo sem buscar aplauso. É a coragem que se esconde em bolsas de pano, em homens que curvam a cabeça para ajustar a fita de um caixão e, ao mesmo tempo, salvam um arquivo. É de quem se dispõe a lembrar quando todos dizem esquecer. E é justamente nesse vão entre o esquecimento e a lembrança que a vida de Dona Conceição ainda respira, aguardando alguém com a coragem de puxar a linha que Tico guardou. O próximo passo exigiria escolhas difíceis: chamar a polícia, levar a família a ver as imagens, convencer Otávio a ouvir sem julgar. Neide sabia que parte da resposta estava em mãos pequenas, em gestos discretos. Tico, por sua vez, sabia que a memória que carregava não pertencia só a ele. Era de Dona Conceição, era de Pedro, era de qualquer pessoa que acreditasse que um ser humano não pode ser sumido por cálculos sociais. Quando a noite caiu de vez e as luzes da cidade se acenderam como testemunhas silenciosas, a casa ficou tomada por um presságio que só se dissolve quando a verdade fala. E a verdade tinha, naquele momento, uma voz em forma de arquivo digital. Quem iria finalmente escutá-la? A resposta, como sempre, dependeria do que Otávio escolheria fazer ao ver o que nenhum familiar esperava encontrar. A resposta finalmente chegou quando Otávio abriu a porta do hotel com o rosto surpreso, ainda marcado pelo voo e pelo que imaginava encontrar naquele retorno. Laços, fotos, saudade. Não estava preparado para o que Neide e Tico trouxeram consigo. Eles pareciam pequenos demais para o que carregavam, e de fato traziam algo menor que um telefone, mas de peso moral gigantesco. Uma memória eletrônica envolta num pano limpo, como se aquilo fosse um tesouro que se devia proteger da poeira do mundo. Entraram na suíte com a pressa contida de quem sabe que uma hora pode mudar uma vida. Otávio os recebeu com cordialidade, cortada por um cansaço profundo. Lágrimas? Não ainda. Havia espaço para a incredulidade. Neide não sabia bem como começar sem ferir. Tico mexeu no bolso do casaco e deixou à vista o que poderia ser naquele momento um fim ou um começo. O pendrive. Eu vi coisas, disse ele, com voz baixa. Não falou em palavras elaboradas. Não precisava. A voz já dizia tudo que a timidez tentava esconder. Culpa do que vira, medo do que poderia vir, coragem de ter guardado. Neide juntou as pontas da história, com calma, sem pressa, citando horários, passos, a janela trancada, o remédio fora do lugar. Otávio ouviu. No rosto, algo se desfez. A ficha que havia caído aos poucos se tornou um peso que o derrubou por dentro. Pediu para ver. Respondeu ao aperto dos dedos de Tico com um aceno que parecia mais uma autorização para aquilo existir. O aparelho do hotel não era o ideal para provas, mas era o que havia. Ligaram a televisão. Havia pouca luz e muito silêncio. O vídeo começou a rodar. Os quadros não mostravam cenas cruas. Eram fragmentos como fendas de janela. Uma mão colocando um comprimido numa colher. Um rosto ao lado da cama, parcialmente coberto pela sombra. A figura de alguém trancando a janela por dentro. Uma voz abafada, não completamente inteligível, mas com entonação que dava margem para interpretar ordens e pressa. Havia também um momento em que a câmera vira para um canto e pega a imagem de duas pessoas conversando em tom baixo, com palavras que soavam mais como ordens do que como cuidado. Otávio olhou, e aos poucos a indiferença que ele carregara como blindagem começou a rachar. Lágrimas surgiram sem aviso. Não eram teatralidade. Era um reconhecimento tardio daquilo que ele havia permitido por omissão. Sentiu vergonha. Sentiu raiva. Sentiu medo do que o vídeo significaria para sua vida. Sentiu, acima de tudo, que tinha falhado com a mulher que o apanhara de chão quando criança. Verônica estava do outro lado da cidade, distribuindo condolências, planejando entrevistas, respondendo mensagens. Não se imaginava sendo interrogada por uma lembrança que um homem pequeno havia guardado. Nem por um médico legista, nem pela polícia, nem mesmo pela própria consciência. Quando a notícia de que um vídeo existia chegou até ela, primeiro houve incredulidade, depois pânico. O mundo que ela havia construído com tanto zelo ameaçava ruir diante de uma tela que mostrava detalhes que ela supunha enterrados. Otávio não perdeu tempo. Pediu que ficasse tudo como estava. Chamou um amigo advogado, alguém que sabia lidar com emergências e que, ao ouvir o que havia sido mostrado, sugeriu imediatamente preservar a cadeia de custódia da prova, levar o pendrive a um perito, registrar queixas formais e proteger a integridade do menor envolvido. Eram termos técnicos, frios, necessários. Tico e Neide ouviram com atenção,
aliviados por não ter de tomar decisões sozinhos. Antes de qualquer exposição pública, combinaram passos: levar a prova à delegacia para que seu conteúdo fosse analisado por peritos, evitar vazamentos, garantir que Pedro Lucas ficasse com pessoas que o amassem e que não o expusessem a julgamentos desnecessários. Otávio, pela primeira vez em muito tempo, priorizou algo diferente do trabalho. Escolheu ouvir, acreditar e agir. A chegada à delegacia foi dura. Havia procedimentos, formulários, pranchetas. A autoridade de plantão anotou tudo, ouviu as testemunhas de modo calmo e solicitou a perícia técnica. O perito pegou o pendrive com luvas, examinou, registrou. A formalidade trouxe algum conforto. Era como se, enfim, a burocracia se tornasse um instrumento a favor da verdade. Não havia comemoração, havia tensão. Havia a sensação de que dali em diante um processo se iniciava que exigiria paciência, provas e coragem. Enquanto a investigação nascia, as peças da vida real continuavam se desdobrando. Verônica, ao saber que havia sido aberta uma apuração, entrou numa estratégia clara: negar, explicar, reescrever. Reuniu sua rede de apoio, advogados, contatos e amigos que poderiam atenuar a narrativa. Passou a ouvir conselhos que falavam de controle de danos e imagens públicas. Não foi uma transformação estética, foi uma mobilização pensada para conter estragos. Ofereceu entrevistas contando trechos retorcidos de cuidado. Havia contradições entre o que dizia e o que o vídeo mostrava. A técnica mais usada era a do espelho, devolver acusações com outra versão, sempre com um tom que visava confundir e cansar. Mas o vídeo tinha algo que as palavras não teriam jamais. Um silêncio que falava de modo contundente. Não acusava com gritos, apontava com evidências. Era fragmentado, sim, e por isso mesmo exigia trabalho técnico. Identificar vozes, estabelecer horários, correlacionar a sequência com relatos médicos. A perícia começou a desmontar as imagens quadro a quadro, tentando extrair o máximo que nelas existia, sem transformar aquilo em espetáculo. O esforço era metódico e respeitoso. Ninguém ali tinha pressa de julgar. Havia pressa, sim, de não deixar que a prova se perdesse. A repercussão começou tímida, como o rumor que se espalha primeiro entre conhecidos. Mas a cidade grande é terreno fértil para rumores. Um ou outro jornalista, atento a pistas e a inconsistências na versão oficial, começou a fazer perguntas. Otávio se colocou em posição de cooperação parcial. Não falou com a imprensa sobre o conteúdo do vídeo, mas deixou claro que iria colaborar com as autoridades. Pediu tempo, pediu respeito à memória da mãe, pediu que o menino fosse poupado. Foi um gesto importante, uma escolha. Ao recuar da tentação de dar entrevistas públicas emocionadas, ele parecia assumir uma postura diferente, de pai que quer proteger antes de expor. Verônica, por sua vez, intensificou seu esforço de manipular a narrativa. Protocolos legais começaram a cruzar com manobras de relações públicas. Havia uma tensão entre o que se podia provar e o que se podia contar. Dentro do conflito, houve uma cena curta, em que ela tentou comprar o silêncio de Tico, com promessas e ameaças brandas. Um old world de chantagens veladas, sussurros de vantagem financeira e delicadeza disfarçada de cuidado. Tico recusou, ou, mais exatamente, foi firme em sua recusa. Não por coragem teatral, mas por convicção simples. Não poderia aceitar que a vida de uma mulher fosse negada em nome de conveniências. O dia em que Otávio chamou Verônica para falar não foi um confronto de novela, foi uma reunião seca, carregada de eletrodos emocionais. Ninguém queria fazer espetáculo, mas a dor estava ali, crua. Otávio tinha diante de si o contrato do casamento, os documentos do patrimônio e, principalmente, a imagem que o vídeo devolvera. Era hora de encarar. Verônica tentou primeiro suavizar. Falou de medo de perder tudo, de receio de ser humilhada, de pensar que proteger a família incluía tomar decisões duras. O discurso era calculado para arrancar empatia. Otávio ouviu, e algo nele se partiu. Você não podia decidir por mim, disse ele, com a voz quebrada. As palavras foram poucas, mas precisas. Não precisava de mais. Havia a sensação de que anos de omissão recuavam diante do simples fato de ele dizer aquilo em voz alta. Verônica, acuada, tentou negar, inventou omissões médicas e cuidados que não eram claros. Por fim, ao encontrar resistência, passou a apontar possíveis falhas de interpretação no vídeo, minando aquilo que lhe convinha.
Mas o que as imagens mostravam, somado aos testemunhos de Neide e do caseiro, criava uma trama de indícios que pesava mais que as palavras. A polícia solicitou formalmente esclarecimentos. Perícias médicas foram requisitadas para reavaliar o estado de Conceição e entender se houve influência de substâncias. O hospital abriu prontuários a pedido judicial. Havia um protocolo a seguir: apreensão de remédios, entrevistas com todos que estiveram no sítio, verificação de câmeras externas, exame do corpo de prova. Não era o fim de nada. Era o começo de um trabalho que exige técnica e tempo. Não se poderia, de forma alguma, decretar culpabilidade sumária. Mas também não se poderia fingir que tudo era acaso. Enquanto a máquina institucional rodava, Dona Conceição abriu os olhos. Não foi um retorno dramático. Foi um acordar lento, como quando se vem de um sono pesado. Havia confusão e havia alívio. Neide estava ao lado, segurando a mão, com o rosto marcado por noites de vigília. Ao abrir os olhos, Conceição demorou a entender aonde estava. Precisou de explicações pausadas, da voz ofegante de Neide, de um gesto de Otávio, que ao chegar ao hospital, deixou as formalidades de lado e se aproximou da mulher que a engravidara de coragem. Foi um encontro de palavras e lágrimas contidas. Ele pediu perdão. Ela escutou. Aceitar o pedido não foi automático nem absoluto. Foi o primeiro gesto de um processo. Naqueles dias, o mundo de quem trabalha nos bastidores, Neide e Tico, ganhou uma visibilidade constrangedora e justa. Otávio tentou, à sua maneira, recompensar a lealdade. Ofereceu respaldo legal, procurou garantir que o sustento de ambos fosse assegurado e que não houvesse retaliação. Mas pagas com dinheiro, as pequenas atitudes de coragem se tornam mercadorias. O que veio de Otávio foi mais do que dinheiro. Foi reconhecimento público e privacidade protegida. Ele tratou de colocar Neide em contato com auxiliares sociais, garantir que Tico tivesse assistência psicológica se precisasse, e formalizar proteção, para que nenhum tipo de perseguição viesse à tona. O processo seguiu seu curso. Investigações abriram portas para depoimentos que, pouco a pouco, foram alinhando uma narrativa coerente. Havia contradições nas falas de Verônica. Havia lapsos. Havia também a defesa, reforçada por advogados que procuravam desconstruir o poder probatório do pendrive. O sistema, lento e racional, começou a mover-se. Perícias de áudio tentaram identificar vozes. Análises químicas verificaram a presença de substâncias. Registros de médicos do sítio foram checados. A história pública ganhou capítulos técnicos, que, se por um lado eram áridos, por outro davam segurança de que nada seria decidido pela emoção do momento. No esforço de reconstruir a vida de Dona Conceição, Otávio tomou medidas práticas. Fez questão de que sua mãe tivesse um ambiente seguro para se recuperar. Não um lar de luxo distante dos afetos, mas um espaço onde lembranças pudessem ser preservadas e onde o menino pudesse manter contato sem ser arrastado pelo conflito. Pediu licença no trabalho, mudou prioridades, passou a frequentar consultas de psicoterapia, se permitiu olhar para dentro e ver quanto tempo gastara justificando ausências. Não era espetáculo de redenção, era arrependimento com ação. Houve também um movimento de reparação social. A cidade, que por vezes se esquece rápido, viu gestos que valem mais que manchetes. Vizinhos levaram sopa, uma igreja próxima organizou um mutirão para ajudar nos cuidados e pessoas que conheciam a coragem de Neide vieram oferecer solidariedade. A narrativa que se construiu não foi apenas sobre acusações e suspeitas, mas sobre aqueles que, pequenos na escala social, ergueram a cabeça e não aceitaram que a verdade fosse enterrada. Verônica reagiu como alguém que entende que o chão sobe. Iniciou a defesa pública, negou intenções criminosas e apresentou versões que giravam em torno do medo de perder tudo. Havia nas entrelinhas a razão humana de alguém que se sentiu ameaçada por mudança de status e que, numa decisão equivocada, tentou controlar uma situação. A defesa jurídica tentou apontar para falhas de prova, questionou a cadeia de custódia, procurou criar dúvidas. Era o que sempre se faz quando um perfil público corre risco: desacreditar o material comprobatório, humanizar a acusada e, se possível, dividir a culpa. Mas o que se dava nos bastidores dizia outra coisa. Imagens analisadas por peritos apontavam para uma sequência incoerente com a versão de cuidado que Verônica vendia. Havia mistura de negligência e intenção, dizia prelatório. Havia em alguns quadros a possibilidade de imposição de substâncias que depois levaram à letargia.
Eram expressões técnicas, mas que abririam caminho para medidas cautelares. Um juiz, diante do conjunto de indícios, determinou afastamento provisório do convívio com o menor e medidas de proteção para Dona Conceição. Não se pronunciou sobre culpa, apenas sobre risco e proteção imediata. Era um recado. O Estado não permitiria que o processo de busca pela verdade continuasse enquanto o menor estivesse em ambiente potencialmente prejudicial. Verônica então mudou de tática. Em vez de negar tudo frontalmente, buscou negociar. Propôs acordos que pudessem garantir algum controle remoto sobre situações administrativas e, em seguida, tentou fazer com que a história não avançasse pela via penal. Parte da estratégia passou por acionar narrativas empáticas, contar sobre sua história de luta, sobre a construção de uma família que acreditava proteger, sobre o medo de ser reduzida a um rótulo. Houve quem, diante da complexidade, sentisse compaixão. Houve quem relativizasse. Mas para Neide e para Tico, para Otávio e para Conceição, a prioridade era outra: segurança, proteção e clareza. O encontro formal para a exibição do vídeo institucionalmente organizado foi o ponto mais tenso. Em uma sala, com autoridades, com o advogado de Otávio, com a presença discreta de peritos e do delegado, o pendrive foi reproduzido em equipamento adequado. Ninguém estava mais sozinho ali. Havia protocolo, havia responsabilidades. O vídeo não era a sentença, era um elemento probatório. Depois de ser assistido, foram feitas transcrições, análises, e a peça passou a integrar um inquérito que traria à tona entrevistas com profissionais, laudos e possivelmente uma ação penal. A palavra possivelmente era enfatizada, porque no direito, o que se decide acontece em etapas. Quando a versão pública do caso ganhou mais força, as pessoas começaram a olhar para as pequenas vozes com outro respeito. Os empregados domésticos, antes tratados com descaso, viraram personagens essenciais de uma trama moral. A sociedade teve de repensar como olha para o outro. O anão, como alguns se referiam ao Tico pelas características físicas, teve seu nome real pronunciado com cuidado. Tico. Era naquele momento que a invisibilidade começava a ruir. Chamá-lo pelo nome era devolver-lhe dignidade. No processo de reconstrução, Pedro Lucas foi a prioridade inquestionável. Uma guarda temporária foi estabelecida enquanto se definia o que era melhor para a criança. Otávio assumiu a responsabilidade plena de zelar por ele, mas com supervisão judicial. Não era questão de punição, mas de garantir que o menino fosse preservado do confronto e do peso de querer entender o que acontecera. Havia, em paralelo, a necessidade de que a criança mantivesse vínculos saudáveis. Para isso, foram planejadas rotinas que incluíam psicólogos infantis, visitas controladas e atividades que pudessem trazer normalidade a um mundo que tinha sido alterado pela violência. Os dias seguintes traziam nuances. Conceição, aos poucos, recuperou força. Era visível nas sutilezas, no interesse por um remédio, num sorriso que lembrava alguma piada de família, na vontade de fazer um café. A cicatriz emocional, porém, não desapareceu. Ela precisava de tempo para confiar novamente, para entender que não seria sugada por versões convenientemente embaladas. Perdoou Otávio com parcimônia. Não existe perdão que se dê de uma vez quando a traição é profunda. Pediu sim para que cuidassem de Pedro. Pediu também que a verdade ficasse registrada. Dizia com voz trêmula: "Quero paz. Quero que o menino viva sem medo de que alguma mão decida por ele." Essa frase cortou mais do que qualquer acusação. Era um apelo humano que todos ouviram. Na esfera pública, a história provocou debates necessários. As discussões sobre cuidado de idosos, sobre o peso do ascenso social, sobre invisibilidade e sobre como certas pessoas são deixadas à margem, ganharam atenção. Não era espetáculo, era aprendizado. Instituições que lidavam com direito do idoso e proteção infantil foram convocadas a pensar mecanismos mais eficazes. Houve quem defendesse mais leis, houve quem enfatizasse cultura. O fato é que a história reverberou além do núcleo familiar. Trouxe à tona falhas sociais. Verônica enfrentou nos meses seguintes um processo que a colocou sob pressão judicial e social. A investigação ainda corria. Havia advogados trabalhando para criar dúvidas. Havia também vozes que pediam justiça. Enquanto isso, Otávio se recolhia a escolhas concretas. Afastamento de funções executivas por algum tempo. Presença diária no cuidado da mãe. Dedicação ao filho. Seu convertível mundo financeiro precisava esperar, para que se curassem as rachaduras mais íntimas. Não era um gesto de espetáculo. Era sobrevivência relacional. Tico, que um dia foi apenas parte do cenário do sítio,
Recebeu mais do que dinheiro ou um emprego fixo. Recebeu atenção. Recebeu a possibilidade de narrar sua vida sem ser reduzido a estereótipos. Foi convidado, então respeitoso, a participar de reuniões que discutiam a segurança do sítio e a presença de pessoal de confiança. Não se tratava de heroísmo, era cidadania. Otávio, reconhecendo que tinha cometido falhas graves, procurou reparar com transparência. Reorganizou contratos, firmou documentos que garantiam suporte a quem trabalhou sob condições adversas e apoiou programas locais que davam suporte a trabalhadores domésticos. Era um começo tímido, mas necessário. A investigação, com seu ritmo lento e técnico, trouxe à tona elementos que pareciam alinhar-se para uma responsabilização possível. Havia depoimentos que se complementavam. Havia material médico que apontava para irregularidades. E havia, sobretudo, a vontade da família de deixar que a justiça fizesse seu trabalho. Não por sede de vingança, mas por desejo de que situações como aquela não se repetissem sem apuração. Com o passar dos meses, a rotina de cura e reconstrução se firmou em pequenos atos. Café juntos pela manhã, tardes em que Conceição contava histórias do passado para Pedro, histórias sem personagens modelados pelo poder, mas cheias de humanidade. Músicas antigas que enchiam a casa, risos tímidos que começavam a surgir com naturalidade. Otávio aprendeu a ouvir. Não era fácil, nem rápido. Às vezes recaía na antiga pressa, mas havia diferença. Agora havia consciência. Verônica, em sua defesa, alegou erro de interpretação e por vezes falou de arrependimento. Sua trajetória pessoal foi exposta em cortes e contracortes que mostravam mais do que a vilania de um momento. Mostravam medo, insegurança e escolhas erradas. Nem toda explicação justificava o dano, nem toda justificativa isentava. O Tribunal Social, que é a opinião pública, fez seu trabalho de punir e de perguntar. Os tribunais legais, por sua vez, continuaram seus procedimentos, levando em conta provas, testemunhos e perícias. E então veio um dia que, para os personagens desta história, teve um gosto agridoce, uma audiência em que se discutiu a continuidade das medidas protetivas, a guarda de Pedro e o andamento do inquérito. Os jornais falaram, mas foram cuidadosos. Não se tratava de espetáculo. Tratava-se do avanço de uma investigação que, sem pressa, procurava uma resposta legal. Havia, em paralelo, acordos civis que tratavam de resguardar o menor e de garantir acompanhamento médico à Conceição. A cura, como sempre, veio em pequenas vitórias cotidianas. Uma visita ao parque com Pedro, uma tarde em que Conceição, com as mãos enrugadas, conseguiu ajudar a amarrar o sapato do neto. Neide recebendo um abraço que não era de obrigação, mas de afeto. Essas cenas não anulavam a dor, mas teciam um novo tecido sobre a ferida. Tico, que se mantivera discreto durante todo o processo, foi ouvido formalmente. Seu depoimento, simples e direto, foi peça importante na investigação. Não se tratou de glória, foi apenas honestidade. Ao final, recebeu um agradecimento público, uma carta de reconhecimento do próprio Otávio, não em tom pomposo, mas em tom humano. Pediu que o nome de Tico não virasse fantasia, pediu que o homem fosse reconhecido como pessoa. No caminho da reconciliação, houve momentos em que Conceição e Verônica se cruzaram em procedimentos legais e administrativos, nada que se assemelhasse a um abraço de reconciliação instantânea. Havia medidas a cumprir, havia também a necessidade de que a justiça humana fosse feita com calma. Verônica buscou apoio psicológico, afirmou que precisava entender como chegou a aquilo. Talvez qualquer caminho que leve alguém a poder olhar para suas ações com responsabilidade comece com esse reconhecimento. Nada, porém, substitui responsabilidade. A cena final deste processo, para os personagens mais próximos, não foi uma imagem cataclismática. Não teve prisões dramáticas em praça pública, nem aplausos. Teve, em vez disso, passos concretos, a formalização de medidas protetivas para o menor, a abertura de processos que poderiam culminar em responsabilidade penal, dependendo das decisões judiciais, a garantia de acompanhamento para a Dona Conceição, a proteção para quem havia agido com coragem. O que ficou, além das peças processuais, foi uma lição sobre olhar ao redor. Pessoas pequenas, seja por estatura, por classe ou por função, não são invisíveis. São muitas vezes as que seguram o tecido da dignidade humana quando ele começa a rasgar. A coragem de Neide e de Tico foi discreta, sem espetáculo. Foi feita de gestos que não apareceram no material publicitário, nem nas redes sociais, mas que mudaram o destino de uma família. Há ainda um exercício de humildade necessário. Otávio, que durante tanto tempo mediu o mundo por resultados, teve de reaprender a medir pelos riscos que suas ausências criavam. Não é água que cura feridas internas, mas atenção.
Passou a estar presente de modo que seus atos fossem coerentes com o pedido de perdão que fizera. Não era fácil. Errar faz parte. Arrependimento também. Nos meses seguintes, a família organizou um novo espaço para a convivência. Não se tratava de um retorno à inocência perdida. Era a construção de um novo pacto. Ouvir, perguntar, proteger, e não permitir que a dignidade fosse comprimida por conveniências. Pedro, no centro desses cuidados, ganhou uma rotina tranquila. Teve acompanhamento escolar, psicológico e, sobretudo, recebeu o afeto que as crianças precisam para crescer. Sentiu que os adultos ao seu redor estavam dispostos a reparar. Quando a poeira do processo baixou um pouco, Conceição fez algo que surpreendeu. Não foi um gesto de esquecimento, mas um ato de força. Convocou uma pequena reunião com os que a ajudaram no sítio. Neide, Tico, o motorista. Ali, com uma xícara de café morno, ela falou palavras que, mais do que reparar, devolveram a humanidade. Agradeceu. Pediu que não se sentissem responsáveis por sua dor. Explicou que perdoar não significava apagar, mas escolher um caminho que não fosse guiado só pela vontade de reagir. Havia um sorriso cansado em seu rosto, que ainda assim fazia com que aqueles que a olhavam se sentissem vistos. Neide recebeu um cargo formal para coordenar parte da rotina do lar. Não foi caridade, foi reconhecimento. Tico recebeu também atenção responsável e foi convidado a permanecer em trabalho com condições dignas. As sementes de dignidade que haviam plantado foram regadas com respeito, e não com paternalismo. A cidade aprendeu uma lição que se mostrava em pequenas práticas. Programas de formação para trabalhadores domésticos começaram a ganhar divulgação. Rádios locais fizeram programas sobre abuso de idosos. Vizinhos foram mais atentos. Não foi mágica. Foi memória que transformou o comportamento. Em um fim de tarde, já com a casa menos vazia de peso, Otávio e a mãe sentaram na varanda. O cheiro do café antigo voltou a se misturar ao ar. Eles conversaram sem a pressa de antes. As palavras eram simples, calmas. Havia entre eles a percepção de que o passado não se desfaz com pedidos, mas que uma nova forma de estar pode nascer de decisões pequenas e constantes. Otávio prometeu, não com promessas grandiosas, mas com gestos. Estaria presente, limitaria viagens, dividiria responsabilidades e faria parte das manhãs como antes. Não era glamour, era cuidado. O silêncio que vinha depois dessas palavras era um silêncio pleno de possibilidades. Não havia vingança, tampouco perdão fácil. Havia sim uma escolha coletiva de que a vida continuaria, agora com novos limites, e com maior atenção àqueles que antes eram vistos como invisíveis. A verdade, que um dia esteve guardada numa pequena memória, mostrou que a justiça não é um instrumento pontual que resolve tudo num passe de mágica, mas abriu caminho para que a família se reestruturasse, para que o menino crescesse longe da brutalidade de decisões alheias e para que a sociedade visse que as pequenas ações podem transformar destinos. No final, o que restou foi um aprendizado simples. Coragem muitas vezes vem em tamanho reduzido, em vozes baixas, em gestos que não pedem aplausos. E quando a coragem encontra pessoas dispostas a ouvir, pode virar força para que a dignidade seja recuperada. Se você conhece alguém que vive na invisibilidade, olhe com outros olhos. Se já passou por algo parecido, conte nos comentários. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para agir. Compartilhe esta história com quem precisa lembrar que a verdade às vezes mora em lugares pequenos e que proteger quem ama exige ouvir antes de julgar.